Bom, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. De um tempo para cá, eu tenho buscado oferecer às pessoas que me ouvem o nível de responsabilização, o nível de conscientização diante daquilo que vivem e diante de seus resultados. É bom entendermos o que é a regra na Bíblia e o que são as exceções. Elas existem. É muito legal alguém usar um texto como, por exemplo, um texto de Jó, para descrever o ambiente de sofrimento das pessoas, porque Jó sofreu sem ter culpa nenhuma, porque o diabo passou à frente de Deus e Deus perguntou: "Tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal?" E o diabo então, nesse diálogo com Deus, recebe a autorização para mexer nos pertences de Jó, para mexer na saúde de Jó. É verdade, mas me dê outro exemplo além desse. Me parece que esse é um modelo existente, mas não é a regra. A regra é lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Nossas escolhas, elas definem, ou até mesmo escolha nenhuma, também vai definir que na verdade é uma negligência. Ela é uma escolha. Até não fazer nada é uma escolha. E muitas pessoas olham para o exemplo de Jó, e eu não vou dizer que ele não pode acontecer no decorrer da sua vida em algum momento, mas ele não é a regra. A regra é o que você está recebendo da vida, é a via de regra o que você está mandando para ela. O que você recebe do seu casamento é o que você manda para seu casamento. O que você recebe de suas finanças é o que você manda para lá. Então eu queria que você primeiro desse uma olhada comigo em dois momentos do indivíduo que eu quero usar aqui como exemplo. Coloca para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao redor, ou saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Preste atenção. Davi está vivendo talvez um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele nunca tinha provado uma experiência desse tipo. Primeiro porque era muito jovem. Segundo porque era de uma família humilde. Terceiro porque nunca havia se destacado dessa forma. Nesse momento ele está chegando após a vitória contra o gigante Golias. E essa vitória motivou os soldados que estavam nas fileiras de batalha, e eles correram atrás dos filisteus. E agora, ao chegarem, as mulheres vão ovacionar Davi, elas vão engrandecer o seu nome. Ele vai se tornar grande no ambiente militar. Ele tornou o exército do Senhor um exército respeitado. Mostrou que um menino com uma tiradeira na mão e com um pedacinho de pau foi capaz de vencer a maior oposição. Um ambiente de afronta que já durava 40 dias sem sequer um candidato se apresentar para lutar contra o gigante. Davi vence Golias, ajudado por Deus, certamente, e todos sabiam disso.
inclusive Saul, que vai passar a persegui-lo depois dessa data. Põe para mim, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Bom, aqui nós temos o mesmo Davi. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu ao 7º dia que morreu a criança. Preste atenção, um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento. Agora Davi vai ter que se levantar e sepultar seu filho. Quem é Davi? O mesmo do capítulo anterior lido. O mesmo rapaz. Agora um homem que foi ovacionado pelas mulheres, que foi respeitado pelos soldados. Agora, seus soldados sabem que ele fez nada menos, ou nada mais que nada menos, que deitar-se com uma mulher que era esposa de um de seus oficiais. Seu homem de confiança era Urias. Bom, se ele ganha o respeito no capítulo 18 de 1 Samuel, porque defendeu o exército, agora ele perde o respeito, porque se deitou, um cara dissimulado mandou matar o homem, cujo qual ele era o traidor. Deus então disse a Davi, o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra gigante, o mesmo Deus que fez com que aquela pedra transpassasse os obstáculos que tinha pela frente e acertasse a fronte do gigante, é o mesmo Deus do capítulo 12, que manda o profeta Natã ir a Davi e dizer para ele tantas desgraças. O seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa. Você vai ver um filho seu matar o outro, você vai ver um filho seu estuprar uma filha sua. Pare para pensar, Deus está com esse indivíduo ou não? Quando nós olhamos para as vitórias que ele teve, nós descobrimos que Deus está com ele. Quando nós olhamos para as derrotas que ele teve, nós descobrimos que também Deus está com ele, simplesmente não está defendendo. Eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre vida eterna e vida terrena. As pessoas estão misturando tudo. Nós precisamos ter um entendimento que são duas coisas bem distintas, ainda como o Abel citou, elas andem bem atreladinhas. Bom, queremos vida eterna, queremos salvação, então é simples demais. O carcereiro está querendo tirar a sua vida, e Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Preste atenção, que história é essa? Que coisa doida é essa? O cara crê em Jesus e ele vai ser salvo, eu entendo, mas como é que a casa dele vai ser salva, Abner? Se a salvação é individual. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando eu creio em Jesus, quando eu me torno cristão, eu salvo a minha vida e salvo a vida da minha casa. Será que eu tenho autorização de Deus para salvar a minha casa? Esse negócio virou coletivo? Não! O que a Bíblia está querendo dizer é que quando alguém é salvo de verdade, quando alguém pega a palavra de Deus e coloca na sua vida como regra de fé em prática, é só uma questão de tempo a quem está ao redor dele também seja alcançado. Vamos para o salmista, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine que essa é a nossa mesa, você está sentado aqui e seus familiares estão ao redor, você é esse copo, preste atenção. Esse é Deus, esse é você, seus parentes estão aqui, vamos lá.
Ó, quando você enche, o que está em você molha as pessoas que estão perto de você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está cheio, quando você é salvo, inevitavelmente, de verdade, o que está em você é só uma questão de tempo, até atingir seu cônjuge, até atingir seus filhos, até atingir seus pais, até atingir as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Então é muito mais simples do que nós possamos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo Jesus. É só isso. Ô pastor, mas isso é muito fácil. É verdade. Eu perguntei no primeiro culto, o que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui na terra? O que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui? O que você acha que é? Ser salvo, sim ou não? Não deveria ser essa a sua resposta. Se é só crer. Ah, pastor, mas é difícil crer. Então quem não tem fé, peça a que a dá de forma deliberada e gratuita. Então é só pedir. Então não tem dificuldade no que diz respeito à salvação. Eu sou da tese o seguinte: nosso Deus quer nos salvar e não nos colocar no inferno. Tem gente que cria uns negócios tão mirabolantes para ser salvo, que eu falo, gente, esse pessoal está dificultando uma trama que é fácil demais. Aí você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, não pode jogar uma bola, não pode ir para a praia. Aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Então Deus está falando, ó, eu não quero ninguém no céu. Ah, mano, preste atenção. Uma coisa é você facilitar, outra coisa é banalizar. Eu não estou aqui para banalizar a salvação. Não é isso, mas eu também não estou para dificultar. Ah, você usa calça comprida? Usa. Vai para o inferno. Você usa um batom? Satanás. Se ele for só brilhante, aí uma área do inferno que não é muito quente. Mas dependendo da cor. Entendeu? Ah, você já notou que tem gente que parece que não quer que ninguém vá para o céu? Aí é só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que ter cuidado com isso. O que Jesus quer é nos dar a vida eterna, foi para isso que ele morreu. E a Bíblia é bem clara dizer, se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, sim ou não? Isso aí. Só que crer em Jesus não te dá a vida boa aqui na terra. E é isso que eu quero conversar com vocês. Certo? Quem quer morar no céu, todo mundo está afim. Tem alguém querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Mesmo não querendo, tem uns que vão. Eu penso assim, eu dou o meu parecer. Depois você pode avaliar, os teólogos de plantão, fica à vontade, os achólogos também, fique tranquilo. Presta atenção, para mim, para aqueles que já receberam e conhecem Jesus, se você morrer devagar, basicamente ninguém se perde, porque todo mundo vai para onde sabe o endereço. Ficou doente, a morte começou a parecer que alguém vai apagar o interruptor. Você já falou, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, perdoa todos os meus pecados. Você pede perdão até do pecado que não tem. Senhor, perdoa o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? O problema é a morte súbita. Infartou, aí não dá tempo mais não, maluco. Aí quando você viu, já está do outro lado. Caraca, morri. Morreu, para onde eu vou? Já sabia desde lá. Ok? Então para mim é mais fácil ser salvo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dor. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de todo homem. É ou não é? Mulher já nasceu preparada para dor. Homem é frouxo quando o assunto é dor. Mulher se corta toda para ficar bonita. Homem, qualquer corte para ele é feio. Certo? Quantos homens aqui já fizeram? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Se você fosse ter um filho homem,
Você preferiria normal ou cesárea? Desgracei a vida do homem. Porque qualquer uma das duas opções dói. Não é? Ele diz assim, eu preferia ser estéril. Era a preferência do homem. Certo? Quantas mulheres aqui já fizeram uma cirurgia plásticazinha, básica, de qualquer natureza, para ficar mais bonitinha? Por gentileza, manifeste-se agora. Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. E se tiver que fazer mais, faça. Quantos homens aqui já fizeram alguma cirurgiazinha plástica para ficar mais bonitinho? Levante a mão, por gentileza. Já notou que não é regra, é exceção. Lembra do começo da mensagem? Porque pra gente, esse negócio de doer não é com a gente. É ou não é? Uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta de manhã, bota as crianças para o colégio, faz comida, bota o marido para trabalhar, paga as contas, volta, arruma a casa toda, pega as crianças, faz amor com o marido à noite, toma um antitérmico e vai dormir. Seu marido, 37,5. Dá uma tonteira nele, a boca fica amarga, ele já mandou avisar todo mundo que não vai trabalhar e possivelmente a morte está rondando a vida dele. E já começa a dar senha de banco. É ou não é? A verdade é essa, querido. Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo. Ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei. A lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então Ele estabeleceu, e se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou, solteira. É pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado, sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco, sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim, e Deus disse para ele, através de Natã: o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas o seu erro não. Seu erro foi computado, e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto, porque me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Verso de número 17. Vou botar o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui.
Davi está descrevendo um ambiente de batalha muito grande, e ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas, e uma boa parte delas ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos, Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção, e ele era mais forte do que eu, presta atenção no verso 19. Olha só, encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte, era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. Era um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem. Porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é: se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós. Ou às vezes, mesmo que esteja, ele seja capaz de ter mais força do que nós. E nós podemos pedir a ele ajuda, ou menos força do que nós, e nós poderemos sair em socorro. Mas o que ele está dizendo é que esse inimigo, ele é mais possante, diz o verso 18. Volta no 18, por favor. Ele é possante, ok? Ele vem com ódio, ele é mais forte do que eu, verso 19, e ele procura um momento que eu não esteja bem. Apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Vamos ver por quê. Porque a gente precisa entender porque é que esse cara recebe o apoio de Deus, o esteio veio para ele e não vem para mim e para você. Porque é que ele tem apoio aí, é muito romântico e bonitinho. Eu leio na Bíblia que Deus vai socorrer um camarada, mas aí o Deus da Bíblia não é o Deus da Bíblia de hoje. Então por que é que esse Deus de Davi não vem me socorrer? O que Davi tem melhor do que eu? Se o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu posso transferir isso para Davi. Davi não tinha nenhuma vantagem sobre mim e nem sobre você. Então que história é essa de um Deus que vira esteio desse camarada no momento de calamidade dele, no momento de um ataque de alguém que é mais forte, certo? Do ataque de alguém que está odiando, e nós vivemos tudo isso. Cadê Deus? Vamos descobrir se tem alguma coisa que nos diferencia de Davi, porque talvez tenha. Porque é muito legal você ler o texto, né, na carta dos Filipenses. Porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória. É muito legal. A diferença é só o seguinte: quando você lê esse texto, lembre-se para quem ele foi escrito. Ele não foi para você, ele foi para os filipenses. Paulo está dizendo que os filipenses merecem receber de Deus uma recompensa pelo que fizeram, e não sou eu nem você. Pô, pastor, então o senhor está dizendo que esse texto não é para mim? Não, é para os filipenses.
Mas você pode fazer parte dele se você fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram. Quando você faz a mesma coisa, você se insere num grupo que pode receber, não necessariamente vai, mas pode. Dá a você o direito de ir para o trono e falar com Deus, repetir um comportamento daquele cujo qual aprendi na tua palavra, Senhor. Eu não sei se você já fez essa oração. Sabe, quando você quer reivindicar alguma coisa, e aí reclamar no sentido positivo, fazer uma reclamação, reivindicar, você vai com o texto bíblico, mas vai com um comportamento que sustenta esse texto bíblico, que é isso que nós vamos ver agora. Deus se fez esteio, está tudo direitinho. Põe o verso 20. Tirou-me do lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Bom, então Deus tem prazer em Davi. Por que que Deus tem prazer nesse cara? Vamos dar uma olhada. Lembrando a você que o capítulo 12 já passou. Esse cara que vocês estão vendo aí foi o cara que venceu o gigante, foi o cara que matou o leão, foi o cara que matou o urso, foi o cara que não matou Saul. Ele foi o cara que se deitou com Batseba, que conspirou para matar Urias. Esse camarada aqui cometeu erros e acertos ao longo de sua vida. Mas o capítulo 12 ficou para trás de 2 Samuel. O 17 e o 18, então o 16, onde a história dele começa, está anos atrás. Ele tem que aprender alguma coisa com a vida. E quando ele diz que Deus tem prazer nele, presta atenção, porque o texto seguinte já foi: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aqui Davi começa a dizer que estilo de vida ele está vivendo agora. Davi começa a dizer que Deus está dando para ele, ou aliás, sempre deu para ele o retorno do que ele estava mandando para Deus. É como se você estivesse vivendo diante de um espelho, e cada movimento que você faz aqui, o espelho repete lá. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, não a sua justiça. Deus não te recompensa segundo a justiça dele. Deus está para te recompensar segundo a sua justiça. É lei de semeadura. Como você vive, como você procede, é exatamente o que volta para você. É isso que ele está dizendo. O Senhor me recompensou. Como? Com a minha justiça. Por quê? Porque você venceu o gigante quando estava alinhado com Deus. Por quê? Porque você enterrou seu filho quando estava desalinhado com Deus. Quem é que está na sua vida? Deus. Para te dar o quê? O que você merece segundo a sua justiça. Pastor, mas eu não posso estar vivendo uma injustiça. Claro que pode, desde que essa injustiça entre na história do Jó, onde você está vivendo um momento que seja de provação. Se esse é seu momento, levante sua cabeça, segure a onda como fez Jó. Nu saí, nu eu volto, louvado seja o nome do Senhor, recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? E se é um cara íntegro, correto, equilibrado, recebendo, os amigos dele vão visitá-lo, e qual é o discurso? O que você fez de errado? Ele disse: eu não fiz nada de errado. Tem que ter feito, porque na cabeça de algumas pessoas, você não pode sofrer que tem pecado. Não, existem momentos bem isolados, que seu sofrimento não tem nada a ver com isso. Mas entenda bem, ele é bem isolado. Pare de dizer, quando alguém estiver falando, esses dias, falou: Cláudio, se você souber o que estão falando a nosso respeito. Eu falei para ela: Mary, quando alguém fala algo a nosso respeito, duas coisas podem ser. Primeiro, pode ser verdade. E se pessoas falam verdade a nosso respeito, isso significa que nós precisamos mudar a nossa postura e corrigirmos a nossa rota. Segundo, pessoas podem estar falando mentira a nosso respeito.
Então vamos descobrir o que elas estão falando. Se for verdade, a gente corrige. Se for mentira, é a única forma que a pessoa tem de falar mal a nosso respeito. Quando alguém fala mal de mim e é em verdade, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? A melhor maneira é você viver de uma forma tão honesta que o único jeito que alguém tenha para falar mal a seu respeito seja com mentiras. Não tem jeito. Ah, mas vai se ver com Deus. Não vai não, filho. Não vai não. Para se ver com Deus, tem que falar com você, mal de você, injustamente. Mas se você estiver fazendo, vão falar, e vão falar, e vão falar. Entendeu? Por quê? Porque você está dando motivo. Se nós entendermos isso, talvez vamos lidar melhor com o nosso posicionamento. Davi, ele está dizendo que a justiça dele é que vive na vida dele. Ah, Deus vai mandar para... Não, Deus. Segundo a minha justiça, o Senhor me recompensa. Certo? Eu vou viver segundo a pureza das minhas mãos. Minhas mãos, meus atos, minhas decisões, é isso. Um ambiente de ação também é visto na Bíblia como mãos. Então, como eu ajo, certo? As minhas ações, se elas forem puras, eu recebo resultado disso. E ele pensa, e ele continua. Dá uma olhada no 22, porque vai embora. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele está descrevendo porque ele é um cara abençoado. Não é por acaso, não é porque Deus gostava dele e não gosta da gente. Ele está descrevendo, eu recebi justiça porque agi com justiça. Oh, mas ele não agiu com justiça quando ele matou Urias. Beleza, então quando ele matou Urias, ele viu seu filho ser morto. É assim que funciona. Eu preguei esses dias sobre Jacó e Esaú, lembra? Jacó trai o irmão e não resolve o problema e viaja. Quando ele chega lá, Esaú não está lá para se vingar. Mas quem é que está lá? A traição. Então a traição pulou do Esaú para o Labão. Então Jacó traiu Esaú e Labão traiu Jacó, porque o futuro está lá te aguardando. É assim que funciona. Nem sempre ele vai vir na mesma pessoa, ou nem sempre ele vai vir na mesma moeda, mas é a vida. É assim que funciona. O texto, ele está ali, ó. Por quê? Por quê? Ele tá, olha lá, olha o porquezinho lá, ó. Deu para notar que já é uma respostazinha? Vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Por isso que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo. É Davi. Olha o que ele diz no 23. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. Não tinha juiz nenhum diante de Davi. Que juiz que estava lá? Samuel estava lá, é isso? Todos os juízes estavam lá? Não, o que ele está falando foi do que ele aprendeu. O certo. O que ele diz, o certo está sempre diante de mim. Quando eu faço alguma coisa que é errada, eu tenho um juiz, que são os estatutos, para eu não me desviar dele, que é aquela mãozinha do Espírito Santo narrada por o profeta Isaías. Então ouvirei uma voz que dirá por trás de mim, este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita e nem para a esquerda. É Deus o tempo inteiro buscando corrigir nossa rota. Está aqui, ó, está aqui. Se eu posso olhar para onde devo ou não devo, se eu posso falar ou não falo, se eu posso mexer ou não mexer, se eu posso fazer ou não fazer, está tudo aqui. Os estatutos estão diante de nós. Os juízes estavam diante de mim o tempo inteiro. E aí, seus juízes traziam seus mandamentos, seus estatutos, dos quais eu não me desvi, pelo menos agora. Antigamente se desviou sim. Que negócio é esse desse camarada vir dizer que é um santinho, que é alguém que não comete erros?
Dos seus estatutos eu não me desviei. Ele poderia encontrar com Simei, ou com um daqueles que conheciam o seu passado, e dizer: meu irmão, eu conheço você, em 1992 você fez isso. Ele falou: meu irmão, mas nós estamos em 2022, eu não sou a mesma pessoa que era antes. Estou andando com Deus já faz tempo. Naquela época eu já estava andando com Deus, mas não na intensidade que eu estou andando hoje. Naquela época eu ainda fazia, eu ainda falava, eu ainda sofria consequências. Hoje não. É o que ele está dizendo: dos seus e de seus estatutos eu não me desviei. Mas isso é capítulo 22. Não queira ler esse texto aqui, sem antes conhecer a história do cara que escreveu. E ele continua dizendo, vamos lá, ele vai repetir novamente: porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. Isso. Davi está falando de fraquezas, mas não está falando mais de fracasso. Preste o que ele diz: eu fui sincero. Sincero. O que é sinceridade? É dizer a verdade. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Eu estou legal, eu estou legal. Eu não estou legal, eu não estou legal. Eu estou fraco, eu estou sentindo isso e não deveria sentir. Mas presta atenção de quem ele guarda. Ele não está se guardando dos outros, ele está se guardando dele mesmo, de seu desejo. Guardei-me da minha iniquidade. Eu gosto dessa responsabilidade. Por que ele traiu Urias com Batseba? Por quê? Quem é que foi o culpado de Davi trair Urias? Vamos culpar quem? Abigail? Vamos culpar quem? Mical? Vamos culpar todas as mulheres de Saul? Essas mulheres não me satisfazem. É isso? Talvez isso ele faria no capítulo 11. Mas não no 22. No 22, ele diz: eu fui sincero. E quando eu passei a ser sincero perante ele, eu consegui me guardar das minhas iniquidades, dos meus desejos incorretos. Ele continua dizendo: e ele me retribuiu novamente. Lá onde eu comecei, recompensou. E me retribuiu o Senhor conforme a minha. Está aí, conforme a minha. Isso, me retribuiu o Senhor conforme a minha, não a sua, a minha, não a justiça de Deus, a minha, a nossa. Certo? E aí ele começa a dizer: conforme a minha pureza diante dos seus. Isso. Diante dos olhos de quem? De quem? Das pessoas? Das pessoas? De Deus. Davi é um camarada que agora aprendeu que a vida dele tem que ser pautada em agradar a quem? Agradar a quem? Ele quer ser bem visto para quem? Por quem? Isso. Nós queremos ser bem vistos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Queremos apresentar uma figura, muitas vezes na rede social. Queremos ser politicamente corretos. Para quê? Para que todos nos olhem de forma positiva. Ele diz: conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Eu sei que é difícil hoje querer viver debaixo do olhar que agrada a Deus, mas esse é o estilo de vida de alguém vencedor como esse cara. Pelo menos nessa fase da vida dele, que já está caminhando para a fase final. Vamos lá? Preste atenção ao que Davi está falando de Deus. Com o benigno, te mostra isso. Quando o cara é bom e manda bondade, Deus manda o que para ele? Bondade. Com o varão sincero, Deus faz o quê? Sinceridade. Vamos lá? Com o puro, ele se mostra, mas com o te mostra. Preste atenção aqui. Todas as coisas boas que eu mando para Deus, Ele me devolve no mesmo tom, sim ou não? Mas quando eu me torno desobediente, quando eu me torno perverso, note que o meu comportamento não muda a essência dele. Em Deus não há mal, não há sombra de variação. Quando o texto diz: mas com o perverso te mostra
avesso, o que o texto quer dizer é apenas o seguinte: se eu fiz justiça, bom, eu mandei justiça e o Eliezer quer ser injusto comigo. Vamos lá. Ramã, o tio da rainha Esther, ele manda justiça para a vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Mordecai manda para ele o quê? Injustiça, sim ou não? Quem é mais poderoso, Ramã ou Mordecai? Mordecai. Quando Ramã manda justiça e Mordecai manda injustiça, quem é que entra? Deus. E Deus faz a injustiça virar e pronto. Quando você está alinhado com Deus, você faz o bem e alguém quer te mandar o mal, Deus transforma o mal em bênção. Mas Deus não transforma o mal em bênção quando você manda o mal. Ah, mas se eu me arrependi do mal que mandei, entra no céu, mas colhe o efeito do mal. Por isso o texto diz que todas as coisas boas, você mandou pureza, vem pureza. E se alguém tentar de forma incorreta, Deus entra com providência. Mas quando chega no cara que é perverso, mal, não tem jeito. Eu mandei maldade, Deus faz o quê? Continua onde sempre, no controle de todas, só não se mete. Poxa, pastor, não concordo com isso. Beleza, os caras vão jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles morreram? Os 3 rapazes? E os caras que foram jogar ele? Morreram ou não? Morreram ou não? Sim. Ué. Vamos lá? Jogaram Daniel na cova dos leões. Beleza. Daniel morreu? Os caras que conspiraram contra Daniel, quando entraram na cova, o leão matou? Vamos lá. O povo está atravessando o mar. Eles morreram afogados? Os egípcios que vêm atrás morreram? Era gente. Do mesmo jeito. Dá para você entender isso? Você quer fazer separação entre o povo de Deus? Faça, fique à vontade. Só estou te mostrando que sempre tem 2 grupos: dos alinhados e dos desalinhados. É só isso. O tempo inteiro Deus está querendo falar isso comigo e com você. Que estilo de vida você quer? Ah, pastor, mas Deus é amor. Beleza. Dizer que Deus é amor não está errado, mas a resposta também não está correta. Ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Só farinha? Um bolo é farinha? Um bolo é açúcar? Um bolo é fermento? Um bolo são ovos? É manteiga? Sim ou não? Então por que na hora que nós vamos delinear Deus, Ele é só amor, e aí qualquer tipo de amor vale, qualquer coisa pode? Não, porque amor, porque Deus é amor. Não, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Nós temos uma série de coisas. Está na hora de você parar de sofrer. Fazendo o quê? O mesmo que as pessoas fizeram quando aprenderam as lições da vida. Não foi fácil para esse camarada. Começou no 1 Samuel 16, quando ele entra na história. Momentos extraordinários, fantásticos, é verdade. Mas ele também aprendeu a duras penas o que era desobedecer a Deus, o que era fazer besteira na vida. Mas finalmente, o capítulo 22 chegou para esse cara. E agora esse cara sabe que o que ele vive é nada mais, nada menos do que o reflexo do que ele envia. E aí ele mudou, aí ele ampliou sua mente. E dê uma olhada no final da história de Davi. Começa a ler depois desse texto. Dá uma olhada nesse cara. Vai ver como ele treinou seu filho Salomão, seus conselhos. Vai ver como é que esse cara demorou, mas aprendeu. Eu não sei quanto falta para você e eu ainda aprendermos nessa vida. Eu só aprendi uma coisa: cuidado com seus erros.
porque ele também são colheitas. E cuidado com as colheitas, porque tem colheita que leva tempo para colher. Tempo para colher, tempo para colher, tempo. Dependendo do que você semeou no coração da sua mulher, pode ter passado 20 anos e você ainda anda colhendo alguma coisa. Ou você trata isso de forma correta, taca fogo, pega o restante da colheita, monta um ambiente com a esposa, incendeia esse troço tudo, purifica o solo e dá um jeitinho de plantar de novo. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ouvimos muito a respeito do Senhor e muitas vezes achamos que não temos os mesmos direitos, que pessoas são mais facilitadas do que nós, que resultados eles nos apresentam uma parcialidade do Senhor para com algumas pessoas. Mas sabemos que isso não é verdade, porque o Senhor é justo. E em nome de Jesus, que possamos entender como Davi, no aprendizado, que recebemos aquilo que enviamos. Então que venhamos, ó Pai, nessa noite, guardar no nosso coração da nossa iniquidade, sermos sinceros diante do Senhor, aprendemos a lidar com o nosso temperamento, com os nossos desejos, e buscarmos sermos puros diante dos Teus olhos. Abençoa, ó Deus, a nossa caminhada de fé, e que possamos provar resultados extraordinários nesta terra. Não apenas sobrevivermos, recebendo sempre o suficiente para cada dia, mas que possamos viver recebendo mais do que necessitamos, para que possamos também ajudar outras pessoas. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas, que o Teu poder venha transbordar, ó Pai, o nosso cálice, de tal maneira que alcance aqueles que estão próximos de nós. Te damos graças por tudo, ó Deus. Que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias e de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: caramba, isso é coisa de missão impossível. Ficou legal. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo o David pregar, e eu fico imaginando o pessoal que levou esse paralítico de manhã e não buscar de tarde. Pensa, os caras chegando, cadê o cara que estava aqui? Falou, não, levantou aí, entrou no templo e foi embora. Não, não é esse que nós estamos falando, não. É de um cara que a gente traz todo dia na mesma condição. Pois é, hoje ele encontrou alguma coisa que nunca havia encontrado antes e voltou para casa andando. Certo? Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como você vai sair daqui. Amém? Isso é que é importante. A grande verdade é a essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja. A essência do Evangelho é o que as pessoas sentem lá fora quando nós chegamos como igreja. Entendeu? Então é isso. Eu estava ouvindo o David falar, falei, Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu quero chegar, eu não quero ser termômetro para medir a temperatura do ambiente. Eu quero ser termostato para dizer a que temperatura o ambiente fica. Certo? Então é assim, chegou você, o ambiente mudou. O diabo tem que ir embora porque deu ruim para ele. Certo? Porque Deus chegou contigo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero conversar com você sobre o tempo das pequenas coisas. Eu tenho visto pessoas aguardando coisas extraordinárias acontecerem. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo, eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas
vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. O verso é o de número 44. Atos dos Apóstolos, 27, 44. Amém? Amém? Deixa eu ficar com essa tradução. E que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Você pode repetir comigo? Uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar hoje com você sobre a percepção, a sensibilidade de entendermos os momentos das coisas pequenas. Muitas pessoas ficam por boa parte da sua vida aguardando momentos pirotécnicos, momentos extraordinários, momentos marcantes para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus, que ofereceu oportunidades ao outro, que não ofereceu a você. Porém, eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso, a pergunta é como? Quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei. Porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base, e já já eu vou falar com você, vai ser rapidinho, com anestesia, você não vai nem notar, quando vê, acabou. Certo? Olha só, o texto está falando de uma viagem onde Paulo faz parte. Certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros. E um homem chamado Júlio foi ordenado a tomar conta. Com alguns soldados, ele está levando, me parece que o destino final é a Itália, provavelmente Roma. E dentro desses passageiros, se é que eu posso dizer assim, está o apóstolo Paulo. E essa embarcação vai enfrentar algumas adversidades, alguns problemas no curso. E ela vai afundar. Essa embarcação é diferente, por exemplo, da embarcação de Jonas, onde ela vai afundar porque há um desobediente.
E basta jogar esse desobediente fora que a tempestade passa. Porque tem vida que afunda porque não quer remover coisas que precisam ser removidas. Entendeu? Quando nós olhamos para algumas tempestades, por exemplo, Marcos 4:35, Jesus disse, passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, ele estava deitado sobre uma almofada, despertado, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos, e ele disse, cala a boca, vento, fica quietinho, mar, o vento se aquietou, e houve grande bonança, ele disse, porque sois tão tímidos, não tem de fé, a embarcação não afundou, porque tem coisa que não vai afundar, mas tem coisa que afunda, certo? Esse aqui foi um barco que afundou, sim ou não? Mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisas do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam que um pedaço tão pequeno, que uma coisa tão insignificante poderia ser a representação da vida para eles. Certo? Eles só foram fazer a viagem porque era uma embarcação estruturada. Mas quando isso ruiu, o que sobrou? O que sobrou? Destroço. Certo? E eles receberam a ordem. Quem sabe nadar, pula. Nada e vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Mas o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família, o que sobrou das suas finanças, o que sobrou da sua fé. Eu não sei se ficou algo bem pequenino. Eu só sei que você deve se agarrar àquilo que sobrou. Retomar a sua história com Deus, entendeu? Porque a sua vida e a sua caminhada não terminou, certo? Hoje eu preciso te mostrar a importância das coisas pequenas, certo? Coisas pequenas, você quer ver? Um dia Deus falou com Samuel, Samuca, chega aí, eu rejeitei Saul, não quero mais, 1 Samuel capítulo 16 ou 17, então disse o Senhor a Samuel, até quando estará a ordem de Saul, porque eu tenho rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos do rei, depois você lê em casa que eu não sou obrigado a falar tudo, escute só, presta atenção, Deus falou com Samuel, dá um pulinho lá na casa do Jessé, porque lá eu vou levantar o novo, e Samuel foi para lá, sim ou não? Ungiu Davi na presença dos seus, isso, olha só, por que não, será que o Deus de Samuel não sabe que Davi não está em casa? Sabe? Então por que mandou Samuel ungir Davi em casa se ele não estava? Não era melhor ir no campo? Sim ou não? Mas volta aqui a mensagem do moço. A autoridade começa em casa. Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Entendeu? Olha só. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de... E ele está cheio de Deus, sim ou não? E foi fazer o quê? Apacentar a ovelha. O cara agora está cheio de Deus, foi fazer apacentar a ovelhinha. Entendeu? Não... Ser cheio do Espírito de Deus não tornou ele integrante da Marvel. Certo? Não. Ele volta a praticar o que ele estava fazendo, mas agora cheio de Deus. O que apareceu? Um leão, e falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha. É do meu pai. Mas o bagulho aqui vai ficar doido, irmão. Um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim está aqui. Davi conversando com Saul, dizendo, aí veio o leão, pegou uma ovelha, Saul correndo com a ovelha. Menino, presta atenção. Leão é bicho que você corre na frente, não é atrás. Segundo, até porque a ovelha que está na boca do leão provavelmente está... Só que Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, não é a questão. A questão é que essa ovelha não é do leão, ela é do meu pai, e eu vou buscar ela na boca do leão. Você consegue entender isso? Ele é um garoto que parece normal, sim ou não? Mas mata leão. E depois que veio o urso? Vou pegar. Davi falou, eu não quero problema com Greenpeace. Não quero nada com esse negócio de protetor dos animais. Soube do falecimento do leão? Já estou respondendo um assassinato. Vai dar ruim para tu. O urso falou, quero ver. Morreu, filho. Sim ou não? Sim ou não? Depois Davi matou um. Depois matou um. Qual foi o primeiro animal provavelmente que Davi matou? Não, ovelha, gente. Ele era pastor de ovelha, criava para comer, sim ou não?
um dos animais provavelmente que a Bíblia não diz que ele matou, mas ele deve ter enfrentado. Qual é o maior inimigo da ovelha? O lobo. Porque o cara matou a ovelha, matou o lobo, matou o urso, matou o leão e matou o gigante. Você quer entrar no cenário matando gigante? Morre. Entendeu? Aliás, José diz que Davi sabia que foi ungido para ser rei, não foi para matar gigante. Eu imagino Deus escutando Davi falando, vou encarar o gigante. Essa garotada nova, impulsos. Eu imagino Deus pensando, me dá condição de imaginar, eu sei que aqui tem teólogo, tem achólogo, tem tudo nesse ambiente, certo? Aqui, então vai criticar mesmo o que eu falar, critica, dane-se. Escute só, fico eu imaginando o Deus falando, Davi vai morrer, o Golias é experiente demais. E Davi diz o quê? Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome. Eu imagino um anjo, dá licença eu imaginar, o anjo falando com Deus, Senhor, o senhor viu em nome de quem que ele falou que vai? No nome de quem ele vai, não vai dar para morrer. Ele vai no nome de quem? Ele vai no do Senhor. Então a mulher do Golias ficou viúva. Ok? Então eu preciso mostrar a você que são momentos pequenos, aparentemente insignificantes. E que na maioria das vezes, a nível de regra, são esses momentos e coisas aparentemente pequenas que vão dar um upgrade no seu casamento para ele mudar. Que vai pegar a sua vida financeira e vai mudar. Que vai pegar a sua saúde e vai mudar. Que vai pegar a sua vida ministerial e vai mudar. Porque são coisas pequenas que fazem coisas grandes acontecer. Isso. O que é mais precioso do que a vida? E esses homens foram salvos, segundo Atos dos Apóstolos, 27, 44, seguros em coisas que para eles talvez fossem insignificantes. Ele jamais imaginaria que uma cadeira daquela no navio iria se tornar uma boia de salvação no mar. Entenda isso, é muito importante, porque eu sei que a maioria de nós queremos viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Então o que você está esperando? Um Big Bang. Não é? Um estalinho, tum. O que é isso? Nada. Às vezes, aquela coisa pequenininha que a senhora vai passar a fazer na sua vida, vai levar seu casamento para um negócio extraordinário. Mas por que o casamento não muda? Que a senhora pensa que essa coisinha pequenininha não muda nada. Entendeu? Você está esperando sua vida financeira mudar. Então o que você quer? Um momento que você tenha um dinheirão para dar uma oferta para Deus. Nossa, Deus está precisando tanto do seu dinheiro. Está uma crise financeira no céu. Você é louco. Entendeu? Já no Novo Testamento, Deus faz caixa eletrônico na boca de peixe. Pedro vai lá e pesca e digita a senha, que ele abre a boca, saca um dinheiro e paga o nosso imposto. É extraordinário. Então pare de esperar coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Põe para mim um texto, se for possível, aí, se você quiser anotar. Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Tiago 3, 4 e 5 diz assim: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, barcos grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por um pequeno leme. Coisas pequenas governando coisas grandes. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque
Quem despreza o dia das pequenas, olha só, é uma pergunta, por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, era tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pare de esperar a magnitude dessas coisas, certo? E eu vou te mostrar aqui, rapidinho, coisas pequenas e situações que, bem aproveitadas e bem vistas, e isso tem a ver bastante com maturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Entendeu? Você tem que aprender isso, certo? A maturidade, ela nos leva para outra fase da nossa vida. Amém? Por isso, ele diz que eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com saúde, eu aprendi a viver doente, eu aprendi a viver com... O que é isso? Isso é maturidade. Gente que cresce, e não é crescer simplesmente fisicamente, é acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, com as coisas de menino. Entendeu? Cresça, cresça, certo? Permita-se crescer. Essa é a grande coisa. Então deixa eu mostrar para você 4 textos aqui, rapidinho, certo? O primeiro é 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 2, certo? Onde a viúva, tá aí, o cara é rápido, hein? Perguntou-lhe Eliseu, o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse o quê? Ela disse o quê? Tua serva não tem? Nada, hein? Nada, hein? Se não, presta atenção. O que o texto diz? Que essa mulher acabou de perder o marido e ele não podia ter morrido. Por quê? Porque era um cara que não pagava as contas. Certo? Porque tem homem que, isso aqui é uma lição bíblica. Paga as contas antes de morrer, para não deixar a sua mulher numa situação ruim. Porque tem homem que não pode se dar o luxo de morrer. Que no velório a dona tem que estar caçando a próxima vítima. Porque as contas vencem. Só riram as mulheres. Ai, Jesus, tem misericórdia. Pensa só, o cara morreu e deixou uma dívida que a mulher não tem como, mas ela vai procurar o profeta. Chega lá e diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e agora vem um credor querendo levar os meus filhos como forma de pagamento. Aí Eliseu disse, ô minha filha, o que eu posso fazer pela senhora? O que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada em casa não. A única coisa que eu tenho é uma botija de... Ela tinha tão pouco na mente dela, que o pouco que ela tinha se transformou em nada. Ela disse, tua serva não tem? Ela tinha uma casa. Ela tinha uma casa? Ela tinha 2 filhos? Ela tinha vizinho? Ela tinha Deus? E ela ainda tinha uma botija de... E o que ela disse que tinha? Porque tem gente que não pode viver crise que acha que não tem nada. Não reconhece nada do que tem. Certo? É só chegar uma crise. Olha, isso é coisa de pobre. Pobre que ele não tem nada, vem a enchente, ele perde tudo. Como você perde tudo se você não tinha? O que eu quero que você entenda é que essa mulher está olhando para a coisa, certo? Pequena e não está conseguindo ver saída. Ok? O que a senhora tem em casa? Eu tenho uma botija de... É só isso que eu tenho. Entendeu? Nada além de uma botija de... O milagre dela vai ser a partir daquilo que ela... Do que ela... Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Já ouviu essa expressão? Coloque o que você tem para o rolo.
Coloque na mão de Deus. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz uns salgados, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante. Começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Pare de olhar as coisas. Eliseu falou, o que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada. Eliseu deve ter pensado, nada aí também está ruim. Então eu vou multiplicar por 100. Sem nada, isso aí. Isso aí, alguém fez as contas rapidinho. Isso aí, isso é um negócio sensacional. Olha só. Eliseu falou, então a senhora fala o seguinte, a partir desse pouco que a senhora tem, isso vai ser a base do seu milagre. Só que às vezes, nós estamos tão ouvindo essas coisas mirabolantes, sabe, essas coisas de televisão que dá prêmio de 1 milhão, 2 milhões, essa ascensão meteora, essas coisas extraordinárias que está todo mundo esperando, coisa grande. Eu venho da roça o lema era, de grão em grão, era um negócio bom. De onde eu venho, vamos num ninho de galinha que tem 15 ovos. Nós pega quanto? 14. Porque galinha para de botar se não ficar. Sabe nada, vocês não sabem nada. Essa geração de vocês sabe nada. Pensa um negócio para ensinar sustentabilidade. A roça. Sim ou não? Extraordinário, sabe? Eu olho e são coisas pequenininhas. Hoje as pessoas ficam esperando as coisas extraordinárias e Deus está só mandando gota. Aproveita essa aí, filho. O que é isso? O que é isso? Isso não é nada. Eliseu falou, a senhora vai para a sua casa, presta atenção, pega a vasilha, vai nos seus vizinhos, coloca tudo, pega seus filhos e vai encher os negócios tudinho. A partir do que a senhora... O que a senhora tem? A senhora tem esse marido. O que é isso? Nada. Então, pega esse homem ruim da senhora, bota para rolo. O que a senhora você tem? Você tem essa mulher. Que é isso? Isso é seu sonho? Isso é seu Jason, seu pesadelo, sexta-feira 13. O que você tem? O que você tem hoje? Pare e pense, é pouco demais para você, mas coloque na mão do seu Deus. Entenda isso. Pare de olhar para o que você tem e diz, isso é muito pouco, com isso eu não vou a lugar nenhum. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com a garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina, para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza, à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. Então pega o que você tem hoje, o que te sobrou? Um pouquinho de fé, que você está tão aborrecido, tão chateado, tão isso. O que te sobrou? Esse filho que a mistura entre você e seu marido não deu certo, saiu. Esse alien, cuida desse menino que você tem. Entendeu? O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então, pare de olhar as coisas. O que eu tenho? Não tem nada. Parece que o medo. Um dia, Agar, a egípcia, sai com seu filho para o deserto. Aí, quando a água acabou, ela está chateada, o menino vai morrer de inanição, desidratado.
ela deixa o menino e fica longe dele para não ver o menino morrer. Enquanto ela está lá, eu descubro que um pai, como Abraão, porque quando eu vi Abraão mandar o Ismael embora com um odre de água e um pouco de pão, eu fiquei muito chateado com Abraão. Falei, isso não é pai, isso não é pai, isso não é pai. Um cara ricão desse, manda o filho embora, no deserto, nenhum animal deu. Né? Eu acho que o que Abraão estava dizendo para Ismael era, não vá muito longe, para você continuar dependendo de mim, quando as coisas acabar, volta aqui. E Deus está dizendo, Ismael não precisa de você, ô Abraão. Quem vai tomar conta dele sou eu. Entendeu? Não cause dependência. As pessoas às vezes perguntam, pastor, nossa, é difícil achar o senhor, se eu não bota agenda aqui, ali o povo segue. Eu não sou cocaína. Pode gerar dependência. Não boto. Esse dia eu não cheguei no lugar, fui pregar a mesma mensagem que eu tinha pregado antes, o cara falou, nossa, eu vi essa semana, problema seu, não mandei vir atrás de mim. Eu vou pregar e vou continuar pregando. Nas próximas 50 pregações minhas, eu vou pregar a mesma coisa. Ele falou, então eu não vou mais. Eu falei, nossa, vai fazer tanta diferença. Escute só. Olha só, aquele menino está lá. A mulher está sem esperança, sim ou não? Sim ou não? Aí o texto diz, o anjo aparece para Agar, diz assim, Agar, por que você está assim, filha? Deus ouviu a voz do menino. E o texto diz que Deus abriu os olhos da Agar e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava lá, mas ela não estava vendo. Porque às vezes o seu milagre está mais perto de você do que você pensa. E o problema não está no que Deus está fazendo, está nos seus olhos que não consegue ver. Você consegue entender? Para de reclamar do tamanho da sua igreja, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, da sua sogra. Isso, que não tem dinheiro, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, que não. Quem é seu Deus? Fala para mim, quem é o seu Deus? Fala quem é. Deus é Deus. Você quer ver? Olha só. Se eu falasse para você agora, Deus fechou as portas para você, e está fechada. Sai daqui e procura um centro de macumba e chama o macumbeiro e diz, olha, fui lá na igreja, o pastor Cláudio falou para mim, que Deus fechou as portas. Faz um trabalho para Deus abrir. Sabe o que? Se o cara for sério, sabe o que ele vai falar? Quem fechou? Deus. Deus fechou, você quer que eu faça alguma coisa? Pois é, irmão, não vai rolar não. Deixa a penosa viva. Nem vou matar o cabrito. Porque porta que Deus fecha é só ele aqui. Agora, vai num centro desse. Aí, e alguém diz que o diabo fechou as portas e vem na igreja e diz, olha, sai de lá agora, sabe que qualquer um vai falar, chega aqui na frente, mano, chega aqui na frente. O diabo fechou? Sabe nada, tem um chaveiro aqui na igreja. Nós temos que entender, o grande problema é que nós andamos ao lado de um Deus que é muito, e nós não entendemos que um Deus grande deixou a grandeza total para lá e para cá. Ele vai falando, toma filha, aproveita isso aí, ó, toma. Aí você não aproveita nada, porque é pequeno aos seus olhos. Aprenda. E eu deixo usar mais um texto, senão ainda tem mais uma pregação aí, eu sei. Já você começa a ter sono, porque trabalhou hoje. Coloca para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 44. 1 Reis 18, 44. Isso. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não. Presta atenção, 3 anos e meio sem chover. Sabe, Elias era um cara extraordinário. E crente como nós, porque crente é bagunçado. Nós temos dificuldade. O cara viveu tudo que viveu. Extraordinário, alimentado por corvo. Ele foi para lá para a viúva, voltou, caía fogo do céu para matar. Assim. O cara matou os profetas de Baal. Aí o Acabe chega em casa e diz assim: Jezabel, Elias, minha filha, matou os profetas do seu pai, tudo. Jezabel falou: o quê?
Elias fez isso? Manda um recado para Elias, que amanhã, a essa hora, ele está morto. Sabe o que Elias fez? Fugiu. Como? O cara mata 450 homens e foge de uma mulher. Que Deus já estava afinzão de matar. Ela só Elias falar, fogo na Geza. Ela estava morta. Sim ou não? Sim ou não? E ele está tão confuso que ele está fugindo de Jezabel para morrer, para não morrer, entra numa caverna e diz, Senhor, me mata. Deus falou, Elias, está ruim de lidar contigo, irmão. Olha só, vai lá que Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. Para que eu vou fazer um serviço que ela quer fazer? Escute só, porque esse texto é extraordinário. 3 anos e meio sem chover, o céu azulzinho. E Elias disse, vai chover nesse negócio aí. E fala para um garoto que estava com ele, e diz assim, eu vou ficar orando aqui, você vai lá dar uma olhadinha para a banda do mar, e ver como é que estão as coisas. Foi lá, o que tem? Está azulzinho. E agora, azulzinho de novo. E de novo, azulzinho. E agora? Agora tem uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha não vai rolar não, vai rolar não. Uma nuvenzinha tão pequenininha. Para um menino é uma nuvem pequena, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é, mas para Elias vem uma grande... Por quê? Porque nós estamos diante da ótica de um menino e diante da ótica de um homem. Meninos não percebem o que Deus está fazendo, porque eles são meninos. Elas são meninas. Quando você amadurece, você começa a ter experiência com Deus diferente, não é mais de menino. Quando eu era menino, pensava, agia e falava como? Mas logo cheguei a ser grande, acabei com as coisas de... Isso aí. O menino olhou e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um... O que Elias disse? Então desce, meu filho, avisa o Acabe, que está vindo uma grande tempestade, é melhor ele encontrar Jezabel para tirar a roupa do varal. Tudo isso ele viu a partir de uma pequena? Pois é, o que está diante de você? Pegue esse pequeno e acredite que através disso Deus vai fazer algo grande. Você consegue, e me parece que Elias consegue passar isso adiante. Porque olha só, Eliseu, não era ele que estava nessa ocasião do Carmelo, ok? Mas agora Elias se torna o moço, ou Eliseu se torna o moço de Elias, sim ou não? E um dia a casa de Eliseu está cercada em Dotã, pelo exército dos arameus, os sírios, certo? E agora, agora tem um garoto que está trabalhando com Eliseu. Olha só, um dia Eliseu foi garoto de Elias, um moço de Elias. E agora Geazi é o moço de Eliseu. Certo? Porque o Eliseu um dia foi moço, mas agora ele é o homem. Está na hora de crescer, gente. Está na hora de amadurecer. Entendeu? A fragilidade está na meninice de muita gente. Sabe? Porque se Deus não fizer o que eu quero ir embora. Ah, Naamã. Vai voltar para casa leproso? Entendeu? Nós temos que entender isso. Amadurecer. Sabe? Agora, quando eu olho, o que eu vejo? Um Eliseu que aprendeu a amadurecer. O menino está dizendo, o que faremos, meu Senhor? E ele disse, calma, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino não via, mas ele via. E ele agora ora a Deus para que o menino veja que você tem que andar com gente que vê coisa que você não vê e que consiga te mostrar. Veja quem caminha contigo, você só anda com cabeça de bagre, quer pensar o quê? Reveja seus conceitos, seus valores. Olha só, quando eu olho para essa passagem, eu vejo o quê? Alguém que através de algo tão pequeno consegue enxergar uma grande chuva. Choveu? Sim ou não? Sim ou não? Isso aí. Mas tudo começou a partir de uma pequena. Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você, e você não consegue enxergar, porque te deram a informação, certo? Da magnitude das coisas que mudam. A grande verdade é essa. As coisas mudam de uma forma paulatina,
gradativa, salutar, mas normalmente bem pequenina. E por isso grande parte das pessoas não consegue encontrar o que a maioria delas buscam, que é a vida com Deus, o milagre, sabe? O agir de Deus. Por quê? Sempre estão esperando coisas grandiosas. Vá conversar com as pessoas e você vai descobrir, certo? Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelo, sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Isso não é diferente do nosso relacionamento para com Deus. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. As pessoas olham para uma nuvem tão pequena e diz: nela não pode estar, certo? Uma chuva tão... Essa é a visão de um rapaz. O homem não. Ele diz: avisa todo mundo que essa nuvem é apenas um começo, porque coisas grandes começam a partir de coisas pequenas, e é isso que nós temos hoje, e é com isso que Deus vai realizar coisas grandes na nossa vida. O que você tem hoje? É um colégio público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros. O que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Pare de olhar esses poucos recursos seus, porque isso só vai te levar para o desânimo. Posso ouvir um amém? Põe para mim João 6,9. Vou usar mais 2 textos e termino. João 6,9. Está aqui um rapaz que tem... Ele tem o quê? E 2? Mas a pergunta de André: mas o que é isso para tanta gente? Isso é extraordinário. Jesus estava pregando, a turma não queria ir embora, estava com fome, certo? E aquela coisa toda. E aí um discípulo chamou e falou: Senhor, presta atenção, despede logo a turma aí, porque tá difícil, o tempo está... Aí Jesus falou: vamos dar comida para eles? Aí Filipe falou: esse pessoal ainda não é crente, mas já está no começo. E sabe como é que é crente, né? Come. Então, mesmo se a gente tivesse dinheiro, ia estar ruim para comprar. Aí Jesus perguntou: o que é que nós temos? Aí André, que já estava com fome, estava fazendo uma pesquisa de campo e viu um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixes. André enquadrou o menino, certo? Contou a parada e falou com Jesus: aí, Jesus, para nós aí, tem um garoto aí, mano, 5 pães e 2 peixes. Mas vou logo avisando para o senhor: o que é isso, né? Para tanta gente. Isso é muito pouco, Jesus. O que vai dar para nós tomar dele, fazer nosso lanche. Preste atenção: 5 pães e 2, quase 8.000 pessoas. 5 pães. 5 coisas de adolescente. Devia ser um adolescente esse menino. 5 pães e 2 peixes. Adolescente que nessa fase o que encostou come, igual esmeril. Certo? 5. O André, desanimado ou animado porque achou o lanche, disse: mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou: traz o pão e o peixe aí. Eu não sei o que falaram para o menino, certo? O chefe dos crentes pediu o pão e o peixe. O menino deve ter falado: então vai, leva lá, ué. Vai comer, né? Está com fome, né? E vai deixar os outros. Sim, porque não era nada. Sim ou não? Eram 5 pães e 2? Quando o que você tem não é o suficiente, aprenda a deixar Deus agir. Certo? Eu imagino que Jesus falou: agora, gente, nós vamos dar a receita para McDonald's. O primeiro McFish da história. O pãozinho com peixe. Vamos embora, rapaziada.
serve todo mundo. Jesus. Falar uma coisa para o senhor, o que tem aí é 5 pães e 2 peixes. Entendeu? O senhor já deu uma olhada, olha aí, olha aí. Não vai rolar. Isso é muito pouco para tanta gente. Jesus está dizendo, você não está entendendo, filho. Isso é pouco na sua mão, na mão do menino, na mão do Pedro, na mão deles. Na minha mão, não tem esse negócio de pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus e você vai ver o que Ele pode fazer. Entendeu? Não fica que essa mulher é sua, que esse marido é seu. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando, não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer um troço bom. E Ele pode. Ninguém acredita. Ninguém fala amém quando eu falo isso. Porque tá todo mundo buscando uma rota de fuga, uma saída de emergência. Não tem rota de fuga. Pega o que você tem. Ah, pastor, eu quero sim uma igreja extraordinária. Então pega a igreja que você tem. Mas a igreja que eu tenho tem 100 membros. Quem disse que uma igreja extraordinária tem que ter 1000? Você quer ter uma igreja grande ou você quer ter uma grande igreja? É você que resolve. Entende? Pega o que você tem. Você tem. O que você tem? Você tem. Eu estava contando isso no carro, né? O pessoal que me trouxe. Eu comprei uma terrinha e quis construir uma estrutura. E o espaço que eu tinha era muito pouco. E eu queria o terreno do vizinho que não vende nada para ninguém. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma rua do meu terreno para o terreno do vizinho. Entendeu? E deixei ela lá pronta. Falei, Senhor, eu estou precisando desse terreno do outro lado. O cara não vende, mas eu vou comprar. Porque eu vou falar com o Senhor, porque o Senhor é fera. Então, tá joia? Então tá certo. E comecei a orar, Senhor, esse negócio aí do outro lado, isso só se o Senhor quiser. Porque eu já quero, mas eu queria que o Senhor quisesse também. Mas se o Senhor não quiser, não rola, porque eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Se o seu não frustra, quem frustra é o meu. Isso é lógico. Eu não é. E aí, o que eu fiz? Orei. Esse dia o cara apareceu lá. E eu ainda achei, gente, quando o cara apareceu e disse que ia negociar comigo, sabe o que eu pensei? Que ele ia me dar. Porque crente tem um negócio de ganhar as coisas, não é verdade? Ah, ele vai me dar esse terreno. Tolinho. Ele me vendeu por um valor que eu achava que era muito maior. Mas sabe o que Deus fez? Não me deu o terreno, mas me deu condições de pagar o terreno. O milagre foi do mesmo jeito, só feito de forma diferente. Mas tudo começou a partir da rua que eu fiz. Porque eu ficava em pé naquela rua. E aí tem um córrego passando, eu olhava eu botando manilha. E a máquina passando, aterrando. E eu falei, Senhor, eu vou lá do lado de lá. Aí de vez em quando eu pulava a cerca, que ele é meu amigo. Entrava lá e falava, isso aqui é meu, hein? Isso aqui é meu, Senhor, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O que começou tão pequeno, um desejo no coração, uma rua feita do meu lado, fez as coisas acontecerem. É isso que eu quero que você entenda. Pare de esperar o momento mágico, porque ele não existe. Deus está esperando você reconhecer, certo? A importância do momento das pequenas coisas. E eu volto para Davi, para encerrar. Vamos lá. Vai à casa de Jessé e unge um de seus filhos como rei. Que filho vai ser ungido como rei? Pois é. Vamos lá. Deus vai liderar uma revolta contra os midianitas, ou sob a pressão dos midianitas, através de Gideão. Gideão disse para o anjo o quê? Minha tribo é a menor.
E eu sou o menor da minha? Como se Deus tivesse problema com recurso. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer.